Olá, queridos. Então, dando continuidade aqui, vamos retomar a nossa fala sobre os opioides e hoje, especificamente, vamos falar do fentanil neste momento, né? Falamos do tramadol, nosso primeiro vídeo. Segundo, falamos da morfina e agora vamos tratar especificamente aí do fentanil, né? Que o fentanil, eu disse a vocês, mas vou repetir, ele é muito utilizado conjuntamente com o midazolam no momento da intubação orotraqueal, né? O paciente, eu falei a vocês que analgesia não é sedar, nem sedar também não causa analgesia. Então, por isso, muitas das vezes quando a gente vai fazer uma intubação, claro, uma intubação programada, que não seja uma intubação de sequência rápida, o médico vai pedir para a gente deixar uma ampola ali já preparada do midazolam, que é um benzodiazepínico, para causar sedação, temática da próxima aula, e o fentanil, que é para analgesia, porque a gente vai passar, lembre que eu falei que inúmeros procedimentos que são realizados no ambiente de terapia intensiva causam dor. Então, não obstante, a intubação orotraqueal é um procedimento que causa muita dor, por isso que é utilizado tanto aí nos protocolos também de suporte avançado de vida da American Heart Association, Associação Americana do Coração, a utilização concomitantemente do fentanil e do midazolam, o famoso dormonide. Mas por que esse fentanil é mais utilizado nesses casos de pacientes graves, né, e para intubação? O fentanil, ele tem menos comprometimento hemodinâmico do paciente. O que é isso? Ele causa menos alterações cardíacas, ele causa menos alterações de pressão arterial, causa menos hipotensão. E outro, ele é mais indicado em pacientes renais crônicos ou renais agudos do que a morfina, que a gente deixou bem claro no nosso vídeo anterior, que a morfina ela causa metabólitos ativos que acumulam pacientes que têm insuficiência renal, eles são aí muitas das vezes contraindicados. Então, eu tendo o fentanil, eu uso o fentanil. O fentanil é um opioide, uma medicação analgésica, né, que ela é lipossolúvel. Ou seja, a diferença aí da morfina é que a morfina é hidrossolúvel, o fentanil é lipossolúvel, solúvel em gordura, em lipídios, né? E ele é muito utilizado justamente nesses ambientes para fazer analgesia por conta do seu tempo de ação, sobretudo, né? O tempo de ação dele é de 1 a 2 minutos, você vê que é muito rápido, 1 a 2 minutos, a diferença aí da morfina, que é de 5 minutos, né? E o pico dele também é muito rápido, de 5 a 15 minutos o paciente já está com a analgesia ali, justamente por conta da metabolização. Lembre aí que nós estudamos em farmacologia, né? O metabolismo, ele tem a reação de síntese e de degradação, anabolismo e catabolismo, respectivamente. E muitas das vezes esse metabolismo é realizado tanto pelo fígado ou pelo sistema renal, aí, pelo rim. E muitas das vezes pacientes que estão na unidade de terapia intensiva já estão com o rim sobrecarregado, porque é volume, cristalóides, colóides, às vezes, muitas das vezes sangue, medicações inúmeras que esses metabólitos vão se acumulando e é muito prejudicial a um paciente que já tem uma insuficiência renal. Mas, entre a morfina e o fentanil é o analgésico, o opioide de escolha, né? Ele tem um tempo de duração, aí, o fentanil, de 30 a 60 minutos. Ou seja, isso utilizado em bomba de fusão, fazendo a própria solução, precisa ser calculado, né? Pois 1 hora
mais ou meia hora a 1 hora. A literatura, muitas das vezes, a gente vai encontrar de 30 a 60 minutos. Ele tem o seu tempo de ação. Isso quer dizer que, nesse período, o paciente está coberto. Claro, somos seres humanos individuais e que temos uma metabolização diferente. A minha não é a mesma que a sua. Então, a gente precisa observar isso também. Tudo avaliando também pelo peso, a massa corpórea. Isso é importante porque vai ser importante na hora da metabolização, né? Às vezes o paciente tem uma massa maior, ele acaba absorvendo mais quantidade de medicação, sendo que a gente precisa aumentar a dose para ter um fim terapêutico, né? Assim, é o que eu sempre digo. Falar de dose é fácil, porque a literatura traz, mas a dose, ela precisa ter o seu efeito terapêutico. Entende? Se eu estou com dor, aquela dose de fentanil, ela precisa terapeuticamente realizar a diminuição ou a extirpação da dor, que é tendo o seu efeito terapêutico ali. Entende? Isso que é importante. Não é receita de bolo. A gente precisa analisar, o que eu sempre digo, analisar o fato concreto, analisar o paciente, porque não é uma máquina, é um ser, que esse ser pode se comportar de acordo com o uso da medicação de várias formas, né? Então a gente precisa analisar se a dose está realizando o que ele é proposta, o seu efeito terapêutico, né? Como eu disse, o fentanil ele não possui metabólitos ativos, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Ele pode ser utilizado aí com maior frequência em pacientes renais, porque ele não tem esses metabólitos ativos que acumulam aí na insuficiência renal, causando uma alteração renal importante. Então ele é mais utilizado. Como eu disse no início, ele tem menor ou quase nenhuma alteração hemodinâmica. Por quê? Porque ele não libera histamina automaticamente, como a morfina. O paciente não vai ter hipotensão ou vai ter uma hipotensão menor, né? Por isso que temos que analisar o fato concreto. E por ele não liberar essa histamina, não vai ter a vasodilatação, entendeu? O que é importante também aqui é justamente a enfermagem focar na realização, né? Por quê? Porque eu disse que a morfina ela causa muitos efeitos, muita depressão respiratória. O fentanil ele pode causar depressão respiratória em altas doses. Então, por isso que eu disse, dose é muito complicado. Às vezes está a prescrição lá, uma dose que o médico já está acostumado a passar para aquele paciente e não analisa o fato concreto daquele novo. O novo, ele precisa ser analisado. Então é por isso que muitas das vezes você vê que o médico ele pergunta o peso do paciente, a altura do paciente, que é tudo feito um cálculo do IMC, justamente para fazer esse ajuste de dose para cada ser humano, né? Apesar da literatura trazer uma dose, por exemplo, às vezes quando a gente falar de drogas vasoativas, nós vamos falar muito em solução padrão, solução concentrada, duplamente concentrada, quando lá vamos falar das catecolaminas, que é um grupo aí que nós vamos estudar. Muitas das vezes a solução padrão ali de noradrenalina não vai fazer um efeito, e aí ele vai pedir o quê? Para concentrar e depois, se não assim ainda não continuar fazendo efeito, vai pedir duplamente concentrada. A gente vai ouvir muitos desses termos no ambiente UTI, lembra? Por isso que eu disse a vocês, é um ambiente diferenciado que requer profissionais diferenciados. O fentanil também pode causar constipação nesses casos, né? Claro que a morfina tem mais chance, mas o fentanil também pode ocasionar. Por isso que a equipe tem que estar atenta para todas essas alterações que pode causar no paciente, para
se antecipar aos fatos. Muitas das vezes uma depressão respiratória no paciente que está usando a morfina ou fentanil em grandes doses, ela pode ser rapidamente resolvida apenas porque a equipe de enfermagem estava atenta e conseguiu solucionar o problema rapidamente. Entende? Então, por isso que é importante a gente analisar, como eu falei para você, a escala de dor. Às vezes o paciente está sedado, está em coma e ele não consegue falar. Então, onde é que a gente vai analisar? Analisar o monitor. Se eu tenho uma hipotensão, um paciente usando morfina, eu já posso analisar ali, ter mais ou menos que essa hipotensão pode ser causada por conta da morfina que eu acabei de iniciar, entendeu? E aí tem um pico de ação, quando eu analisei realmente bateu, então o que é que eu faço? Ou desligo ou diminuo ali a vazão, né? Que é importante também. A enfermagem está atenta para isso. Se o monitor ali alterou a frequência cardíaca, de repente o paciente iniciou ali, por isso que é importante a gente anotar e prestar atenção ao monitor quando iniciar qualquer analgesia, sedação, sobretudo, ou drogas, as catecolaminas, né? As drogas vasoativas. Tanto as catecolaminas como os vasodilatadores, né? E o fentanil também, observar, porque se de repente o paciente iniciou ali com a frequência cardíaca de 80 e eu tô vendo que começou a baixar a frequência cardíaca, tá? Foi para 60, foi para 50, olha aí. Então, para o paciente não ter uma parada cardíaca, eu preciso me antecipar, e isso, quem está ali é a enfermagem, não tem jeito, é a enfermagem que tem que prestar atenção sobre isso, porque ele é o guardião ali. Lembra nesse momento que nós estamos vivendo, a exaltação da nossa equipe, é o guardião do paciente, porque está ali 24 horas, está ali atento a esses sinais. Mas como é que eu vou saber isso? Com conhecimento. Entendeu? Conhecimento, ele é poder. Poder para quê, gente? Sempre que eu digo, para poder de decisão, poder decisório. No momento que eu sei que o fentanil tem esses efeitos colaterais, inclusive o nosso código de ética, ele é bem claro que tá lá na proibição, o profissional de enfermagem fazer um medicamento sem saber os seus efeitos colaterais e suas reações adversas. É uma proibição. Entendeu, gente? Proibição. Então, por isso, quando eu inicio o fentanil, eu preciso saber que ele é uma medicação que é lipossolúvel, que ele causa menos instabilidades hemodinâmica, que ele, ao invés da morfina, pode ser realizado em um paciente renal crônico, que ele pode causar constipação, que ele pode ter alterações, hemodinâmicas menores, mas também pode existir, que eu preciso analisar a escala de dor para ver o nível de dor que esse paciente está. Tranquilo? Ficamos por aqui. Vamos de dúvida. Eu preciso das dúvidas para a gente saber se nós estamos alcançando nossos objetivos. Preciso que vocês curtam lá, dá um like positivamente para a gente continuar nesse padrão. Grande abraço, estuda que a vida muda.